Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, véspera de feriado, e não é novidade para ninguém que precisamos de investimentos no setor de transportes em todo o país, infraestrutura. Mas a necessidade de remodelar nossa infraestrutura foi aprovada por um estudo da Confederação Nacional da Indústria, em parceria de entidades como a Fiesc, divulgado da última semana. O levantamento aponta a necessidade de investimentos na ordem de 70 bilhões de reais nos estados da região sul. O documento chegou às mãos do governador Raimundo Colombo e da ministra Idely Salvati. Mas aqui em Santa Catarina, o que esses recursos poderiam significar e qual a origem, como garantir estes recursos para a ampliação do sistema viário, ferroviário, aeroportos, enfim, a infraestrutura que facilita a vida de você que vai pegar a estrada, de seus amigos que pegaram a estrada hoje e vocês presenciaram nos telejornais do início da noite, que foi uma quinta-feira de muitos congestionamentos das nossas rodovias. E é isso que nós iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas nesta noite. Hoje nós estamos na companhia do primeiro vice-presidente da FAMPESC, a Federação das Micro e Pequenas Empresas do Estado, Alcides Andrade. O programa recebe também o primeiro vice-presidente da Fiesc e presidente da Câmara de Transportes da Federação da Indústria de Santa Catarina, Mário César de Aguiar. E nós recebemos também o engenheiro Celso Leal, que é o presidente da Associação Catarinense de Engenheiros. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Se você quiser interagir aqui conosco, fique à vontade pelas redes sociais, pelo Twitter, você nos acha facilmente. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. E Queres, experimente melhor, experimente Queres top. Bom, o seguinte, o que representa esse levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, com apoio das federações da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e que aponta a necessidade de investimento em 70 bilhões de reais. E eu tenho aqui, a lista das prioridades. Nós temos aqui vários pontos, de sistemas rodoviários, ferroviários e por aí vai. Como é que se vai viabilizar isso aqui? Essa é a grande pergunta. O diagnóstico está feito, a necessidade de investimento está clara. Agora, como viabilizar isso? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de Conversa Cruzada. Boa noite, telespectadores. Eu gostaria inicialmente, Renato, de passar o histórico de como surgiu esse projeto, Na verdade, o Brasil, não obstante ser a sexta ou sétima economia mundial, ele tem uma deficiência de infraestrutura bastante considerável, Essa insuficiência da infraestrutura, ela é oriunda do baixo investimento que se faz na infraestrutura. O Brasil investe em torno de 0,5% do PIB em logística. Comparado com os BRICS, que investem em torno de 4% a 5% do PIB, nós temos um custo de infraestrutura, de logística, superior a 40% aos nossos concorrentes. Preocupados com essa situação, preocupados com a competitividade da indústria brasileira, as três federações do sul do Brasil se concentraram no investimento em conjunto com a CNI e com o apoio do BRDE, no sentido de fazer um projeto que é um planejamento estratégico da infraestrutura de logística da região sul. Nesse aspecto, então, o projeto ele é baseado no retorno do investimento e na priorização, na racionalização do investimento. Agora, existe o projeto, ele está concluído, nós podemos comentar depois basicamente do que se compõe o projeto. E nós temos que fazer agora um grande trabalho envolvendo o governo, a sociedade organizada, no sentido de fazer com que seja aplicado
sugestões feitas por esse projeto. Então, é extremamente importante a convergência da classe política, da classe empresarial e de toda a sociedade no sentido de viabilizar, então, a aplicação desse projeto. Eu estava lendo esse documento, né, que é o Estudo Sul Competitivo, o resumo do material, e nós temos aqui, engenheiro, questões extremamente sérias, né, preocupantes com relação ao aumento da demanda, né, de espaço para a gente escoar a nossa produção. E aqui diz assim, ó, uso acima da capacidade. Na região sul, a quantidade transportada em pelo menos 15 rodovias do estado excede em mais de 100% a capacidade das pistas. Em uma delas, a BR-116, que liga Curitiba a São Paulo, o excedente passa de 300%. Se nada for feito nos próximos anos, em 2020, que é daqui a pouco, né? Amanhã, o volume que será transportado vai ultrapassar em quase 500% o limite previsto. Isso aqui é prejuízo, né? Isso aí é perda de tempo, é perda de dinheiro, é estresse. Os gargalos que nós temos, boa noite a boa todos noite. Os companheiros da mesa também, a todas as pessoas que nos assistem em suas residências. É um prazer, Renato, estar novamente aqui com vocês no Conversas Cruzadas. E abordando um assunto tão problemático para o país como um todo, e que já com 300% na rodovia Regis Bittencourt de carregamento ultrapassado, e que para os próximos 10 anos nós estaremos chegando aí com 500%, já estamos fazendo esse planejamento muito tardiamente. Mas é um trabalho muito bonito apresentado agora recentemente pelo estudo da Confederação Nacional das Indústrias e das 3 federações do Sul, propiciam a hierarquização das obras que devemos perseguir. E isso que eu acho que é um grande momento, o grande planejamento que precisa ser feito no país. Até então, sem acompanhamento. Então, estamos sendo chamados, a sociedade organizada, a participar desse processo, a acompanhar esse processo e cobrar essa execução. Isso que é mais importante para que a gente não tenha só esses gargalos em 5, 7 regiões prioritárias no momento, mas tenhamos aí, são elencadas por esse estudo, 51 obras prioritárias que deverão ser feitas aí nos próximos 10 anos. Então nós devemos fazer esse acompanhamento, cobrar e fazer com que elas sejam realizadas dentro de um cronograma. O que representa esse atraso logístico no setor produtivo? Boa noite, Alcides, obrigado pela tua presença. Boa noite aos amigos, boa noite aos espectadores. Agradecer, Renato, pelo convite, né, porque esse assunto tem tudo a ver com as micro e pequenas empresas e tem tudo a ver com o cidadão que está em casa nos assistindo, né? Talvez no primeiro momento possa perguntar o que um estudo de logística, um planejamento de logística tem a ver com a nossa vida. E a partir do momento que a gente estuda um pouco o assunto e vê que em cerca de 15% dos grãos, da produção de grãos, de hortaliças um pouco mais, se perde no manuseio do transporte de carga, isso tudo onera o consumidor final, que é o grande prejudicado de todo esse processo. E das micro e pequenas empresas não é diferente. Ainda antes do programa, eu estava conversando com o Mário, e num estado como o nosso, organizado, com cadeias produtivas, que tem grandes empresas de ponta, as micro e pequenas empresas estão juntas com ela, vendendo para elas, e com certeza, quando as grandes crescem, as pequenas, as micros vão atrás, agregando valor, distribuindo renda e gerando inclusão social. Então o assunto é belíssimo, a FAMPESC já deixa o seu apoio, aqui a Fiesc, a CNI, estaremos juntos nessa grande articulação aqui em Santa Catarina, no sul do país, para canalizarmos, buscarmos o apoio, né, da presidente Dilma e do seu governo para trazer para cá os investimentos, porque no fundo, o que precisamos são de recursos, investimentos que sejam colocados nessas obras prioritárias. O que a gente percebe é que é tudo muito demorado, né? O ritmo de decisão, o ritmo de planejamento, o ritmo de execução das obras, é tudo muito lento, né? Na verdade, o projeto ele tem um diferencial do que sempre é apresentado. O projeto ele prioriza a questão do retorno do investimento e do benefício socioambiental. Então, isso vai numa matriz de consistência e que permite, então, identificar o valor do investimento, o retorno do investimento e que benefício que ele vai trazer para a sociedade no aspecto socioambiental.
Então, ele tem muita consistência, um trabalho muito profundo, muito bem elaborado. Só para você ter ideia, foram consideradas 18 mil fluxos de transporte de origem e destino de mercadorias. Foram identificados 18 cadeias produtivas, 61 produtos, o que basicamente dá 90% de toda a carga que é transportada na região sul. Então, não há o que contestar do projeto. Ele é um trabalho que visa o transporte de carga, não dá para confundir com mobilidade de veículos em geral, mas ele é um trabalho voltado para o transporte de cargas. E nessa questão está muito bem fundamentado. Pois é, agora eu queria saber do senhor, para a gente explicar para o nosso telespectador, quando o estudo ele aponta uma lista, né, de 8 eixos de integração de transporte prioritários para investimento. Inicialmente cita 5 aqui: eixo de integração atual, rodovia São Paulo-Porto Alegre, via BR-116. São 5 eixos que já existem, pois e são 3 novos eixos. Tá, então nesses 5 eixos aqui, São Paulo, Caxias do Sul, pela BR-101, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Imbituba, Santa Catarina, pela BR-285, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, São Francisco do Sul, via BR-280 e 282, e o atual rodoviário São Paulo, Buenos Aires, via São Borja, pelas BRs 285 e 153. É para fazer o quê nesses 5 trechos aqui? Eu gostaria até de esclarecer, talvez o telespectador não possa compreender, quando se fala em Buenos Aires, né? É que, na verdade, o projeto não é só dos 3 estados do Sul, ele compreende também a região do Mercosul, porque muitas mercadorias que saem da Argentina, eles passam por Santa Catarina, pelo Rio Grande e pelo Paraná. Sim. E acabam, então, influenciando no transporte de carga. Né? Então, esse trabalho de priorização, como eu disse anteriormente, ele foi feito baseado no retorno do investimento e no impacto socioambiental. Os 79 eixos que foram identificados, eles dariam um custo de 70 bilhões. Esses 70 bilhões teriam um retorno em torno de 17 anos. A gente sabe que isso seria o ideal, mas não é o possível. Então, dentro dessa ótica, foram feitas priorizações. Nessas priorizações se identificaram 8 eixos que são fundamentais para o desenvolvimento. Esses 8 eixos, ao invés de 70 bilhões de investimentos, eles representam apenas 15,2 bilhões de investimentos. E o importante desse investimento é que o retorno se dá num prazo de 4,5 anos. Então, ele está muito bem fundamentado. Acho que o governo tem uma ferramenta extremamente importante para o planejamento do transporte no sul do país. Tá, nesse contexto aqui é o seguinte, a gente vai explicar um pouquinho mais o projeto. Quando eu falei para o senhor aqui esses 5 eixos citados, e depois ele traz aqui mais 6 novos eixos que seriam construídos, sendo 2 ferroviários e 1 rodoviário. Mas nesses 5 iniciais que eu citei há pouco aqui, a ideia é fazer o quê? É duplicar? É manter? Não, é que na verdade foi feito o seguinte, foi levantado as cadeias produtivas, né, onde se identificou 61 produtos, que como disse anteriormente são 90% das cargas transportadas na região sul. Se identificou também a infraestrutura existente. Sobre essa infraestrutura existente se lançou então toda a malha de transporte da região. E aí então se verificou exatamente onde estão os gargalos. Então, o que está surgindo nos primeiros 5 projetos que já são existentes, na verdade, é uma eliminação dos gargalos. Ah, sim. Por exemplo, eu posso citar aqui um gargalo a travessia de Florianópolis. Qual é a solução? É o contorno. Ah, perfeito. Então, nesses 5 pontos aqui tem os gargalos, e aí se atacar pontualmente esses gargalos aqui. Grande Florianópolis, o anel viário e por aí vai. Exatamente. A soma do custo de combate a esses gargalos é que equivale a 15,2 bilhões, que teria então um retorno em torno de 4 anos e meio. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e o governo lançou um plano de investimentos, né, há poucas semanas, né, na área de ferrovias e rodovias, e com parcerias público-privadas, que seria o sistema de concessão, não de privatização. É parecido. A concessão... Questão de semântica. É questão de semântica, né? A privatização é a história de que você vende o espaço permanentemente, né, indefinitivamente, e a concessão por um prazo de 20, 25 anos e por aí vai, mas é cobrança de pedágio, investimento da iniciativa privada, com recursos do BNDES, enfim.
Mas eu queria saber, justamente para daqui a pouco, depois do intervalo, se essas obras elas estão contempladas no plano do governo federal. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.